Sejam bem-vindos novamente. Este é o terceiro vídeo de uma série sobre o texto Ceticismo, do filósofo Michael Williams. No texto de hoje, eu dou continuidade a uma análise do Trilema de Agripa. Nesse momento, nós vamos examinar algumas respostas teóricas a esse trilema. O que significa uma resposta teórica? Significa que o problema não é desqualificado como um pseudo-problema. Não se atacam as pressuposições da questão colocada pelo cético. O que se faz, em vez disso, é procurar uma saída direta, uma resposta direta a essa questão. Então, nós temos aqui no primeiro slide que uma possível saída do trilema diz respeito a crenças ou juízos que acabem com os pedidos de justificação, porque, apesar de não serem simples suposições, não necessitam de outras justificativas, ou talvez nem mesmo as admitam. É uma suposição última, mas não é uma suposição dogmática. Ou seja, nós estamos aqui começando a falar justamente sobre o fundacionalismo. O fundacionalismo ataca o problema por uma das três alternativas que foram colocadas. Na aula passada, nós vimos que o trilema diz respeito à suposta existência de apenas três possibilidades diante do pedido de justificação de uma crença. Ou você se envolve em um círculo vicioso, ou você cai num regresso ao infinito, ou você simplesmente comete uma petição de princípio, você dogmaticamente interrompe a argumentação sem qualquer justificação para isso, uma interrupção arbitrária. Então é por aí que nós chegamos à saída fundacionalista. A ideia é que nós poderíamos sim interromper a cadeia de justificação e essa interrupção não seria dogmática, justamente porque ela não seria aleatória, ela não seria arbitrária. Quer dizer que existiriam certas crenças que são capazes de justificar todas as demais, por isso elas são chamadas de crenças básicas, e, no entanto, elas mesmas não requerem qualquer tipo de justificação com base em ainda outras crenças, né? Então, seria essa possibilidade que seria aventada pelo fundacionalismo. Por teorias fundacionalistas, existem diversas delas na história da filosofia. Inclusive, o fundacionalismo ele pode ter um viés empirista. Você pode acreditar que os dados últimos do conhecimento são experiências, são certos juízos que relatam experiências, né? Fenômenos espaço-temporais. Ou você pode acreditar também numa perspectiva racionalista que as últimas crenças do nosso sistema são crenças, como Descartes diria, claras e distintas. São crenças obtidas de uma maneira inata. Quer dizer, a rigor, elas não são obtidas, elas não são adquiridas, elas já são implementadas, digamos assim, no nosso sistema cognitivo desde que ele existe. E esses seriam os fundamentos do conhecimento, as crenças últimas, as crenças básicas, ok? Muito bem, então a teoria fundacionalista do conhecimento envolve exatamente busca de crenças básicas, que seriam esses juízos intrinsecamente verossímeis. Se você compreende o juízo, a partir do momento que o juízo é colocado diante de você, você sabe que não tem como esse juízo estar errado, né? Não tem como essa crença estar errada. Em última análise, então, ela é incorrigível, ela é um ponto não falível do conhecimento. Por isso mesmo, ela não requer uma justificação. Os candidatos a esse posto são as verdades matemáticas elementares e as nossas sensações, né? Então, na perspectiva, por exemplo, racionalista, nós teríamos essa ênfase em verdades matemáticas ou análogos de verdades matemáticas, como verdades metafísicas, por exemplo, né?
E numa perspectiva empirista do fundacionalismo, aí sim nós teríamos as sensações como a base do sistema de crenças. Quais seriam então as objeções? As verdades matemáticas parecem depender de um sistema, é isso que nos diz o Michael Williams, quer dizer, as verdades matemáticas, elas não são assim tão elementares como elas parecem, elas fazem sentido dentro de um determinado contexto, por exemplo, dentro do contexto da geometria euclidiana, você pode ter axiomas, que são verdades elementares, mas se você não entender o que é a geometria euclidiana, se você não entende o sistema de conhecimento que está em jogo, aí essas verdades não são mais autoevidentes. Pelo menos é essa crítica que é feita nesse momento, né? Já as sensações, elas apresentam uma dificuldade diferente. Sem conteúdo proposicional, não podem estabelecer relações lógicas com as crenças e assim também não podem dar suporte nem falsificar crenças. Então, o problema é basicamente o seguinte: uma sensação em si mesma, ela não é uma crença, porque você não pode dizer é o caso que está chovendo, é o caso que a parede é verde e achar que isso é uma simples sensação. Uma sensação, ela tem um conteúdo não conceitual, né? É até difícil formular o que seria um dado sensorial, justamente porque ele não envolve proposições, ele não envolve conceitos, ele não envolve linguagem. Então, nesse sentido, não é uma crença demandando uma justificação. Só que como não tem esse conteúdo conceitual ou proposicional, aí é que está o problema. Como é que ele estabelece uma relação de justificação com as nossas crenças? Por exemplo, com a nossa crença de que essa parede é verde, com a crença de que hoje não está chovendo, com a crença de que eu seguro uma caneca nas minhas mãos, né? Uma bela caneca do Pato Donald, notem bem. Então, tudo isso você pode recorrer às sensações para justificar, mas a partir do momento que a sensação em si não é uma proposição, ela não pode estar na relação de premissa para uma conclusão. Um argumento sempre tem proposições no papel de premissa, são as proposições que justificam, e tem a proposição no papel de conclusão, que é a proposição que está sendo justificada. Então, nesse caso, eu estou buscando premissas em sensações, mas se essas sensações não se configuram como proposições, a ideia é que elas não são capazes de entrar numa relação de justificação, numa relação inferencial e, portanto, elas acabam não servindo para aquilo que nós fomos buscar nessa fonte, né? Nessa fonte empírica sensorial. A ideia aqui é que nós poderíamos ter apenas uma relação causal entre as nossas sensações, o input, digamos assim, da sensibilidade, e as nossas crenças como um output, a nossa crença como um resultado desse input sensorial. Nós somos afetados pelo mundo, isso causa sensações, isso gera crenças, mas isso não significa que as crenças são justificadas, porque justificação é uma relação lógica, é uma relação de razões, não é uma relação causal, né? Não é uma relação desse tipo meramente psicológico, que nós poderíamos descrever, ou neurofisiológico, dependendo da maneira como você queira tratar esse processo causal, tá certo? Bom, agora você pode dizer, mas então, por que eu não posso partir de crenças que não sejam meras sensações? Crenças que meramente resultem causalmente dessas sensações, porque elas não podem ser as crenças básicas, as proposições originadas por meio de sensações. Justamente porque a partir do momento que uma crença tem um conteúdo proposicional, aí ela passa a não ser mais incorrigível, não ser mais infalível.
o conteúdo proposicional, o conteúdo conceitual, ele requer exatamente a justificação. Toda vez que eu formulo uma proposição, eu posso perguntar por que ela é verdadeira, né? A menos que essa proposição seja aquilo que Kant, por exemplo, chamava de proposição analítica, se é que isso existe de fato, né? Uma proposição que seria verdade em função do seu próprio significado, quer dizer, a compreensão do significado da proposição já nos diria que essa proposição tem que ser verdadeira, seria uma autocontradição pensar na sua falsidade. Mas isso nunca é o caso em se tratando de sensações. Em se tratando de juízos que relatam sensações, nós não temos essas proposições analíticas, verdadeiras em função do seu próprio significado. Nós temos exatamente um conteúdo que demanda uma justificação. Então, se eu digo que sensação, como dado dos sentidos, não é capaz de estabelecer relação de justificação, então eu continuo com o mesmo tipo de problema que estava contido no trilema de Agripa, tá? Bom, uma outra linha argumentativa aqui para as objeções ao fundacionalismo estabelece que mesmo que existam essas crenças, elas formarão uma classe severamente restrita, quer dizer, haverá poucas dessas crenças. E quanto mais estreita for essa base, menos adequada ela será para justificar o resto do edifício do conhecimento. Por outro lado, se eu amplio a base, fica mais difícil entender que os seus componentes sejam realmente básicos, né? Então, quantas são as crenças que nós poderíamos dizer que são autoevidentes? Quantas das nossas crenças, de fato, não requerem justificação? Se você encontrar poucas crenças, se você limitar bastante esse acervo de crenças básicas, aí é claro que você diminui o seu problema, né? Você diminui o problema de mostrar que essas crenças sejam realmente básicas. Mas aí como é que você vai justificar todo um edifício de conhecimento, tudo aquilo que nós sabemos, por meio dessas crenças básicas? Porque lembre-se que o que está em jogo é o seguinte: eu começo afirmando que eu tenho um determinado conhecimento, que eu sei de alguma coisa. O cético me pergunta como eu sei, ele me pede uma evidência. E eu estou supondo que existem certas crenças que servem de evidência, mas ao mesmo tempo não demandam elas mesmas uma evidência para a sua verdade, tá? Então, Descartes, por exemplo, nos diria que o cogito é uma verdade desse tipo. Se eu penso, eu existo. Isso não demanda uma justificação, isso é autoevidente. Se eu estou duvidando de alguma coisa, se eu estou discutindo com o cético, exatamente colocando em dúvida certas crenças, eu estou pensando. E se eu estou pensando, eu tenho que existir. Não tem como duvidar sem existir. Ora, se isso é autoevidente, então eu posso ter uma crença básica. Mas quantas crenças desse tipo mais eu teria? E o que eu consigo justificar com base nesta base, exatamente, né? Isso é fundamento para quantas outras verdades? Quantas outras verdades eu consigo extrair do cogito cartesiano? Então, esse é um problema. Se eu tenho uma base tão diminuta, o meu sistema de conhecimento, meu conjunto de crenças passíveis de uma justificação adequada, também será pequeno demais. Não resolve, então, o nosso problema, né? Eu teria que ter um acervo bastante rico de crenças básicas para que o fundacionalismo realmente fosse uma resposta adequada ao problema do ceticismo gerado pelo trilema de Agripa. Então, seguindo adiante, uma alternativa apresentada ao fundacionalismo é o coerentismo. Quer dizer, o fundacionalismo, vocês já notaram, ele é um procedimento linear, né? Então, o sujeito tem certas crenças
que então são básicas. Essas crenças funcionam como evidências para um próximo nível de conhecimento. Esse próximo nível, então, está justificado com base nas crenças básicas, e esse próximo nível pode, então, funcionar como justificação para ainda outras crenças progressivamente e numa linearidade. Agora, nós vimos que nós temos problemas com isso, porque nós não sabemos exatamente que tipo de crença poderia ser básica, já que uma sensação, por exemplo, ela tem essa dificuldade de estabelecer relações de justificação, ela não participa de relações inferenciais com outras crenças, ela não tem relações lógicas com crenças proposicionais, e nós vimos agora também que nós podemos ter um acervo tão limitado de crenças básicas que nós não conseguiremos, a partir dela, progredir para um número adequado de crenças sobre as quais nós pretendemos que sejam conhecimento. Então, uma alternativa para esses projetos fundacionalistas seria pegar um outro caminho dentro do trilema de Agripa. Em vez de tentar reabilitar aquele caminho que o cético chamou de suposição dogmática, nós procuraríamos reabilitar a circularidade. Mostrar que existem certos raciocínios que são holísticos, mas não envolvem um círculo vicioso. A ideia, então, é que uma crença é justificada na medida em que ela pertence justamente a um determinado tipo de sistema de crenças. A justificação de uma crença individual é o seu pertencimento a um certo conjunto de crenças com um tipo definido de características, né? Então, eles procuram mostrar que certas características do nosso sistema de crenças justificam os membros desse sistema. Muito bem, por isso ele diz que são teorias radicalmente holísticas e elas precisam envolver mais do que consistência lógica. O que significa isso? O que é essa afirmação de que a consistência lógica por si só não basta no coerentismo? Aqui, consistência lógica significa simplesmente ausência de contradição. Significa que as crenças não se negam mutuamente, né? Uma crença não exclui a outra dentro do seu sistema. Mas isso é relativamente fácil de criar. Você teria muitos mundos possíveis e não saberia qual é o mundo verdadeiro, se o coerentismo fosse apenas isso. Imagine, por exemplo, o Tolkien, né? O criador do Senhor dos Anéis. Ele consegue criar um sistema bastante diverso na sua mente, todo um mundo de fantasia. Até onde eu sei, ali não tem contradições. Eu não sei se os leitores do Tolkien descobriram contradições na história, algum problema de coerência lógica, então, na história. Eu não estou informada disso, mas vamos imaginar que seja possível que uma obra de ficção seja tão grandiosa que ela insira tantos personagens diferentes, até uma linguagem criada, um mapa todo alternativo da realidade, uma geografia alternativa, e isso sem envolver contradição. Bom, então isso quer dizer que cada crença que faz parte desse sistema, então, é verdade, né? Então, existe, de fato, aquele universo descrito em Senhor dos Anéis? Claro que coerentismo não faria sentido se ele tivesse essa implicação. É por esse motivo que coerência não pode significar consistência lógica meramente, tá? Passando adiante, uma objeção, essa sim mais difícil para um coerentista responder. Primeira coisa, ele já tem uma dificuldade de explicar exatamente o que é coerência se não é a mera consistência lógica, né? Então, ele tem que supor, por exemplo, que as crenças que formam o sistema se apoiam mutuamente, elas estão sempre numa relação de justificação umas com as outras, inclusive as ciências não podem ser totalmente independentes entre si, uma tem que corroborar a outra. Por exemplo, a química depende da física, a biologia depende da química e assim por diante num sistema coerentista. Isso já causa certas dificuldades, esse ideal da ciência unificada
por si só já é difícil de ser realizado, mas uma objeção mais contundente ao coerentismo é que ele precisa pressupor que nós temos alguma apreensão do nosso sistema total de crenças, né? Isso é uma coisa que se chama presunção doxástica, né? Uma presunção de que nós conhecemos tudo aquilo em que nós acreditamos e todas as suas relações, como se você pudesse ter uma visão de cima de tudo aquilo em que você acredita como um conjunto, como uma totalidade. E nós sabemos que nós não temos esse tipo de visão, né? Então, se a justificação depende de considerações radicalmente holísticas, nenhum de nós saberá se algo em que acredita é justificado. Ou seja, mesmo que o coerentismo possa ser uma alternativa ao fundacionalismo, não tem como um indivíduo saber o que ele sabe. Um indivíduo dentro do coerentismo não sabe que ele sabe, porque mesmo que a crença dele esteja justificada, né, mesmo que ele tenha um sistema coerente, ele não tem como conhecer o seu próprio sistema para saber que ele é coerente. Então, ele não tem como saber se as crenças dele estão ou não estão justificadas, certo? Resultado, então, os defensores de ambas as estratégias possuem armas críticas devastadoras para empregar contra os seus oponentes. Quer dizer, o fundacionalista refuta o coerentista e vice-versa, né? Um consegue mostrar muito bem as fraquezas da teoria do outro. E é por esse motivo que o Michael Williams defenderá que essas respostas teóricas, esse enfrentamento direto, frontal, do cético baseado no trilema de Agripa, do cético agripiniano, não é um bom tipo, não é uma boa maneira, uma boa estratégia para a filosofia lidar com o ceticismo filosófico, né? Então, resumindo, o ceticismo filosófico, pautado no trilema de Agripa, ele leva a dois tipos de teoria filosófica em resposta a ele: fundacionalismo e coerentismo. Tanto fundacionalismo quanto coerentismo, no entanto, parecem nos levar a becos sem saída enquanto tradições epistemológicas. E é por esse motivo que o Williams defende ainda um outro tipo de abordagem ao problema cético e, consequentemente, uma abordagem menos direta que nos levará a uma outra visão epistemológica, tá? É isso que nós veremos, então, nas nossas próximas aulas. Obrigada por terem assistido esta e até mais!